Tem homem que passa dos 60 acreditando que está envelhecendo, quando na verdade está secando por dentro durante o dia e inundando o corpo na hora errada da noite. E esse erro simples faz o sono quebrar, o banheiro virar destino obrigatório de madrugada e o chamado motor sexual falhar justamente quando você mais queria sentir que ainda manda no próprio corpo. Se você anda cansado, sem firmeza, acordando várias vezes para urinar, e com a sensação de que a sua energia foi embora sem pedir licença, preste atenção. Meu nome é Dror Bruna Machado, sou urologista há mais de 15 anos, e hoje eu vou te mostrar por que o problema de muitos homens acima de 60 anos não é apenas idade. Existe um padrão escondido de hidratação e perda de minerais que pode afetar circulação, disposição e saúde sexual masculina. Comenta seu nome, sua cidade e se inscreva no canal, porque até o fim eu vou explicar quais compostos naturais podem ajudar seu organismo a sair desse ciclo. Quero começar com a história do seu Raul. 67 anos. Aposentado da área de vendas. Um homem que sempre foi organizado, vaidoso, daqueles que gostavam de camisa passada, sapato limpo e barba feita. Quando ele entrou no meu consultório, numa manhã abafada de quinta-feira, a primeira coisa que eu notei foi a expressão dele. Não era dor aguda. Era desgaste. Um cansaço de quem vinha lutando em silêncio havia meses. Ele sentou devagar, ajeitou a aliança no dedo e me disse uma frase que eu nunca esqueço. Doutora, eu sinto sede da minha força antiga. Essa frase parecia simples, mas carregava muita coisa. Seu Raul contou que, durante décadas, nunca teve dificuldade na intimidade. O corpo respondia, o desejo vinha, a ereção acompanhava. Ele trabalhava, dirigia, caminhava, resolvia a vida. Só que depois dos 60 e poucos, a rotina começou a mudar. Primeiro veio o cansaço no fim da tarde. Depois as idas frequentes ao banheiro durante a noite. Em seguida, a cabeça começou a acordar nublada, como se o sono não descansasse mais. E então apareceu o sintoma que mais o envergonhava. A ereção ficou imprevisível. Às vezes vinha fraca. Às vezes desaparecia no meio do caminho. Às vezes nem começava. Ele falava olhando para o chão. Eu deixei o silêncio trabalhar um pouco. Muitos homens acima de 50 anos só conseguem falar da própria vida íntima quando percebem que não serão julgados. Perguntei como era a rotina dele com água ao longo do dia. Ele respondeu com convicção, como quem achava que estava fazendo tudo certo. Eu quase não bebo água de manhã porque não gosto de parar toda hora. Depois do almoço eu esqueço. Aí quando chega a noite eu compenso. Tomo uma garrafa grande vendo televisão. E antes de dormir eu tomo mais 2 copões, porque ouvi dizer que homem idoso desidrata fácil. Foi nesse momento que a peça começou a se encaixar. Muitos homens acima de 60 anos cometem exatamente esse erro. Passam o dia inteiro bebendo pouca água. O sangue fica mais espesso, a circulação perde eficiência, o corpo entra em economia. Aí no fim da noite, tentam corrigir tudo de uma vez. Só que a bexiga paga a conta. O sono quebra. O descanso profundo desaparece. E um organismo masculino, sem sono reparador, perde parte importante da capacidade de regular hormônios, disposição e desempenho sexual. Expliquei isso para seu Raul de um jeito que ele entendeu na hora. Imagine uma plantação. Se você deixa a terra, seca o dia inteiro, e resolve jogar toda a água só no escuro, a raiz não aproveita direito. Parte encharca, parte escorre, parte apodrece o terreno. O corpo masculino funciona de forma parecida. Ele precisa de hidratação distribuída, não de enxurrada na hora errada. Seu Raul respirou fundo e ficou me olhando. Então contou um episódio que ainda o machucava. Num sábado à noite, a esposa dele, Dona Célia, tinha preparado um jantar simples. Arroz soltinho, peixe grelhado, limão espremido, toalha limpa na mesa. Depois do jantar, eles ficaram sentados na sala vendo televisão baixa. O ventilador fazia aquele barulho contínuo de hélice cansada. Ele bebeu quase 1 litro de água em menos de 1 hora porque estava com a boca seca. Pouco antes de ir para o quarto, bebeu mais um copo grande, gelado, de uma vez só. Sentia orgulho disso.
Achava que estava cuidando da saúde. Quando deitou, o corpo parecia pesado. A barriga estava estufada. O sono veio rápido, mas não ficou. 1 hora e pouco depois, a vontade de urinar o arrancou da cama. Voltou. Dormiu de novo. 2 horas depois, levantou outra vez. Na terceira vez, já perto da madrugada mais funda, voltou irritado, com a boca amarga, as pernas frias e a cabeça alerta demais para pegar no sono. Dona Célia se mexeu, encostou a mão no peito dele. Veio carinho, veio proximidade. Veio aquele desejo discreto de casal maduro, que não precisa de barulho para existir. Só que o corpo dele não acompanhou. O coração queria calma. A mente queria dormir. A circulação parecia lenta, e a ereção falhou. Ele me disse isso com os olhos molhados. Não foi falta de amor. Não foi falta de vontade. Foi como se meu corpo estivesse cansado demais para ser homem. Muitos homens chamam isso de idade. Eu chamo de cadeia de erros fisiológicos. Quando você passa o dia ingerindo pouca água, o volume circulante pode cair e o organismo entra em modo de preservação. A saúde íntima masculina sente esse impacto porque a ereção depende de fluxo sanguíneo, sinal nervoso e energia metabólica. Quando a noite chega e você despeja água demais de uma vez, a bexiga se torna protagonista. O sono profundo, aquele que ajuda o corpo a se reorganizar, fica fragmentado. E um homem cansado, mal dormido, acordando várias vezes, tende a haver piora na libido, na disposição e na resposta erétil. Só que no caso do seu Raul, havia mais uma camada. Ele não estava apenas bebendo água no horário errado. Ele também estava perdendo minerais importantes. Café em excesso pela manhã, pouca água ao longo do dia, janta salgada, depois enxurrada de água à noite. Esse padrão pode desorganizar o equilíbrio do organismo e piorar a sensação de fraqueza. E sabe o que acontece quando os vasos e os músculos pedem socorro? Eles precisam de matéria-prima para funcionar melhor. É aqui que entra a importância de certos compostos naturais estudados dentro da saúde masculina. Expliquei para ele que a circulação não depende apenas de abrir o vaso sanguíneo. Ela também depende do ambiente interno do corpo. A L-arginina, por exemplo, participa da produção de óxido nítrico, uma substância que ajuda o vaso a relaxar. Só que esse processo conversa com outros elementos do organismo. O zinco participa de reações importantes ligadas ao metabolismo masculino. Magnésio e outros minerais também entram nessa história, porque o corpo não trabalha em peças soltas. Ele funciona em conjunto. Seu Raul ficou impressionado quando percebeu que o problema não era beber água, e sim beber mal. Água é essencial. O erro está no padrão. Passar o dia quase seco e a noite quase afogado bagunça o corpo. A próstata após os 60 já merece atenção especial. Se você concentra grande parte da ingestão de líquidos perto da hora de dormir, aumenta a chance de levantar várias vezes para urinar. E cada despertar rouba um pedaço da recuperação noturna que sustenta a saúde do homem 60+. Nessa hora eu preciso dizer algo que talvez você também precise ouvir. Muita gente procura atalhos, gasta em farmácia tentando mascarar o problema sem olhar para a raiz. E a ciência vem mostrando que, quando certos compostos naturais são bem combinados, eles podem oferecer suporte ao organismo masculino, especialmente na circulação, no metabolismo e na vitalidade. Para facilitar, eu deixei na descrição o link de uma opção natural que reúne esses ingredientes nas medidas pensadas para esse tipo de cuidado. Você pode clicar para conhecer, mas continua comigo, porque o que vou te explicar agora sobre sono, testosterona naturalmente e ereção é onde muita gente finalmente entende por que vinha falhando. Quando seu Raul começou a me ouvir de verdade, eu pedi que ele descrevesse o dia inteiro, hora por hora. E ali apareceu o retrato exato do problema. Acordava às 6, tomava café preto forte, saía para resolver coisas na rua sem uma garrafa de água, almoçava e bebia meio copo. Passava a tarde inteira esquecendo da sede. Só percebia que estava mal hidratado quando a boca ficava pastosa e a urina escurecia. À noite, sentava no sofá e tentava compensar tudo em 90 minutos.
Era como exigir que o corpo corrigisse 12 horas de descuido na última curva do dia. Mudamos isso com calma. Um copo ao acordar. Pequenas quantidades distribuídas pela manhã. Água durante a tarde. Redução progressiva nas 2 horas antes de dormir. Menos exagero noturno. Mais constância diurna. Junto disso, ajustamos alimentação saudável para homens, porque hidratação sem base nutricional não sustenta a qualidade de vida masculina. Entrou proteína de verdade no café da manhã. Fruta. Ovos. Menos ultraprocessado. Menos sal escondido. Mais rotina de movimento, com caminhadas leves e exercícios para homens acima de 60 feitos com segurança. Em poucas semanas, o primeiro efeito não foi na cama. Foi no rosto. Seu Raul voltou ao consultório com uma expressão mais viva. Disse que estava acordando menos à noite, que a cabeça amanhecia mais limpa, que parou de sentir aquele peso estranho atrás dos olhos depois do almoço. Dona Célia comentou que ele estava conversando mais, reclamando menos, voltando a rir de coisas bobas. Só depois ele tocou no assunto que realmente importava para ele. Doutora, parece que meu corpo começou a responder de novo. Ele não estava falando de milagre. Estava falando de coerência fisiológica. Sono melhor, circulação mais estável, menos interrupção noturna, organismo menos sobrecarregado, mais suporte nutricional. Esse conjunto ajuda a saúde sexual masculina a sair do sufoco. Mas houve uma noite específica que marcou a virada. E é exatamente sobre ela que eu vou falar agora. Seu Raul me contou que a virada começou numa quarta-feira comum, dessas que não prometem nada. O céu estava claro, o calor era leve, e ele passou o dia fazendo algo que parecia pequeno demais para mudar qualquer coisa. Bebeu água em horários certos, sem exagero, sem afogar o corpo à noite. Só constância. Um copo ao acordar, outro no meio da manhã, mais um junto do almoço. Pequenas quantidades durante a tarde. Quando chegou a noite, ele não estava com aquela sede brutal de quem passou o dia inteiro seco. Isso já mudou o comportamento dele sem que percebesse. Jantou mais cedo com Dona Célia. Arroz, feijão, frango grelhado, salada simples, pouca gordura. Nada de comida muito salgada. Nada de refrigerante. Nada de exagero. Depois ficou na varanda de casa ouvindo os cachorros da rua, aquele som distante de televisão em outras casas, o cheiro de roupa limpa secando no varal. Era uma vida comum. Só que o corpo dele já não estava mais em guerra. Antes, a noite começava como um socorro desesperado. Agora começava em paz. Ele disse que foi estranho perceber isso. Pela primeira vez em muito tempo, não sentia aquela barriga estufada de água demais. A bexiga não parecia uma bomba relógio. A cabeça não estava pesada. As pernas não estavam ocas. E o corpo, quando não está lutando contra excesso e falta ao mesmo tempo, começa a trabalhar a seu favor. Expliquei para ele que a ereção não depende apenas de desejo. Ela depende de terreno favorável. Se o homem passa o dia mal hidratado, o sangue pode circular pior, a disposição despenca e o organismo entra em alerta. Se à noite ele tenta corrigir tudo de uma vez, destrói o sono, sobrecarrega a bexiga e reduz a chance de acordar restaurado. Só que quando a hidratação fica distribuída, o corpo para de apagar incêndio. Ele volta a cumprir função. E isso importa muito na saúde do homem 60+. Porque muitos homens acima de 60 anos não estão apenas com ereção fraca. Estão cansados, mal dormidos, mais inflamados, urinando mal, vivendo com o corpo em estado de improviso. A falha sexual é só o sintoma que machuca mais o orgulho. Mas o problema verdadeiro costuma ser mais amplo. Na consulta seguinte, eu perguntei a seu Raul sobre a madrugada. Ele sorriu pela primeira vez. Doutora, eu dormi quase a noite inteira. Isso para muita gente parece pouco. Para um homem que vinha se arrastando havia meses, é uma revolução. Dormir melhor muda o humor. Muda a energia. Muda a resposta física. O organismo masculino precisa desse descanso para reorganizar o metabolismo,
e preservar a qualidade de vida masculina. Foi aí que entrou a segunda parte do cuidado. Porque não bastava organizar a água. O corpo dele também precisava de suporte. Quando um homem passa anos em ritmo ruim, com hidratação errada, alimentação fraca e queda de vitalidade, ele pode começar a funcionar abaixo do ideal. Os vasos perdem eficiência. A musculatura fica mais cansada. A disposição some. E a saúde sexual masculina sente primeiro porque ela exige precisão. Eu mostrei isso para ele com outra imagem simples. Pense num rio. Se o leito está raso, sujo e irregular, a água até passa, mas não chega com força. Agora imagine esse mesmo rio, com margens cuidadas, fluxo contínuo e caminho livre. O resultado muda completamente. O corpo masculino também precisa desse caminho livre. E quando falamos de circulação, um composto muito lembrado é a L-arginina, justamente por participar da produção de óxido nítrico. O vaso relaxa melhor. O fluxo pode responder melhor. Só que o corpo não faz isso sozinho. Ele precisa de base. E essa base conversa com nutrientes que ajudam o metabolismo masculino, como o zinco e outros cofatores importantes para o organismo funcionar em conjunto. Seu Raul ouviu tudo com muita atenção. Ele tinha aquele tipo de respeito de homem mais velho que não interrompe, mas absorve. Então fez a pergunta que quase sempre aparece. Doutora, mas isso resolve mesmo ou é só mais uma esperança? Eu fui honesta com ele. Não existe mágica séria em medicina. O que existe é corpo respondendo quando você tira o erro diário e devolve o que está faltando. Para alguns homens, o maior sabotador é o excesso de açúcar. Para outros, é o sedentarismo. Em muitos casos, é o sono destruído. No dele, o padrão errado de água estava participando diretamente do ciclo de cansaço, idas ao banheiro e falha na intimidade. E quando somamos correção de rotina com compostos naturais bem escolhidos, o organismo pode sair do estado de apagão. Ele balançou a cabeça, como quem finalmente enxergava o próprio problema sem neblina. Na semana seguinte, aconteceu algo que ele me contou quase sussurrando. Era sexta-feira. Dona Célia tinha ido tomar banho. Seu Raul estava no quarto dobrando uma camiseta. Reparou que se sentia diferente. Não era uma energia explosiva de rapaz novo. Era uma presença física mais firme. As pernas estavam estáveis, a cabeça estava leve. O corpo não parecia emprestado. Quando ela saiu do banho, com os cabelos úmidos e o cheiro de sabonete no ar, ele não teve aquele pensamento de derrota antecipada que vinha tendo nos últimos meses. Não pensou tomara que funcione. Não pensou, e se eu falhar? Só sentiu vontade. Esse detalhe muda tudo. O homem que vive colecionando fracassos na intimidade entra no quarto já se defendendo. Ele não chega inteiro. Chega com medo. E medo derruba a resposta física. Seu Raul vinha nesse caminho. Só que, naquela noite, havia algo novo no corpo dele. Descanso. Circulação melhor. Menos peso interno. Mais confiança. Ele se aproximou da esposa com calma. Nada teatral. Nada forçado. Conversa curta, mão no ombro, beijo demorado. O corpo respondeu. Não de forma instantânea e cinematográfica. Respondeu de forma madura, limpa, consistente. E isso foi o mais importante. Porque muitos homens acima de 50 anos acham que a única vitória possível é uma ereção explosiva como aos 25. Não é. A verdadeira vitória, depois dos 60, é o corpo voltar a obedecer. É o desejo não vir sozinho e morrer na praia. É a resposta física acompanhar a vontade. É a sexualidade na maturidade deixar de ser um terreno de medo. Seu Raul me contou que, naquela noite, não houve interrupção para ir ao banheiro. Não houve peso na barriga. Não houve mente cansada pedindo sono. Houve presença. E a ereção veio com uma firmeza que ele não via havia muito tempo. Dona Célia percebeu na hora. Não porque ele falou, mas porque o corpo falou antes. Quando terminou de me contar isso, ele levou a mão ao rosto e ficou alguns segundos em silêncio. Homem mais velho, quando se emociona, geralmente tenta disfarçar. Ele olhou para a janela
e disse uma frase que eu anotei mentalmente. Eu achei que estava perdendo minha masculinidade. Mas eu estava perdendo meu equilíbrio. Isso resume muito da saúde masculina. Nem sempre a causa está onde o homem imagina. Às vezes ele culpa a idade. Às vezes culpa a parceira, o casamento, o estresse, a cabeça. Só que o corpo tem lógica. E quando você começa a entender essa lógica, deixa de tratar só a consequência e passa a cuidar da base. No caso dele, nós mantivemos a rotina de hidratação inteligente. Água distribuída ao longo do dia. Menos exagero à noite. Alimentação saudável para homens com menos ultraprocessado e mais proteína real. Caminhadas. Alguns exercícios para homens acima de 60, leves, consistentes, sem heroísmo. E suporte com compostos naturais voltados para a circulação e metabolismo masculino. É exatamente por isso que eu vejo tantos homens gastando em farmácias e mascarando o problema. A ciência mostra que esses compostos naturais juntos fazem sentido quando o objetivo é ajudar o organismo a funcionar melhor. Para facilitar, eu deixei aqui na descrição o link de uma opção natural que já reúne esses ingredientes nas medidas certas. Pode clicar para conhecer, mas continua comigo porque existe uma parte desse processo que quase ninguém comenta e que faz muita diferença na saúde íntima masculina. O impacto do sono quebrado sobre a testosterona naturalmente. Quando um homem dorme mal por semanas ou meses, o corpo inteiro sente. O humor fica pior. A recuperação física cai. A disposição desaparece. A vontade sexual pode baixar. E muitos homens não percebem que estão sabotando isso com um hábito que parece saudável. Água demais perto da hora de dormir não é sinal de disciplina. Em muitos casos é desorganização. Seu Raul entendeu isso no próprio corpo. Ele começou a acordar menos. Com isso, a manhã dele mudou. Acordava com mais ânimo. Voltou a sentir fome na hora certa. Parou de depender de litros de café. Ficou mais disposto para caminhar. E esse movimento também ajuda. Porque o corpo em movimento melhora a sensibilidade metabólica, favorece a circulação e sustenta melhor a saúde do homem 60+. Uma manhã, ele saiu para andar no quarteirão pouco depois do nascer do sol. O ar estava fresco, a rua ainda úmida da lavagem das calçadas, aquele cheiro de pão da padaria na esquina. Enquanto caminhava, percebeu uma coisa simples e poderosa. As pernas estavam firmes. A respiração não estava curta. A cabeça não estava pesada. E pela primeira vez em muito tempo, ele se sentiu no comando do próprio corpo. Isso importa porque a saúde sexual masculina não mora isolada na região íntima. Ela nasce no conjunto. Circulação, sono, disposição, hormônios, confiança. Quando um desses pontos vai mal, os outros sentem. Quando eles começam a se alinhar, o homem volta a se reconhecer. Eu sei que muita gente gosta de vender uma explicação única. Um alimento culpado. Um segredo escondido. Uma cápsula milagrosa. Só que o que sustenta resultados melhores é combinação coerente. No caso de muitos homens acima de 60 anos, a próstata após os 60 já está mais sensível a erros de rotina. A bexiga passa a denunciar excessos com mais facilidade. O sono vira uma peça decisiva. E a ereção, que depende de fluxo e de comando interno, sofre quando o organismo está bagunçado. Seu Raul não precisava de espetáculo. Precisava de correção. Meses depois, ele voltou para acompanhamento usando uma camisa azul clara, perfume discreto e um sorriso mais tranquilo. Sentou, cruzou as pernas com facilidade e me disse que Dona Célia tinha parado de olhar para ele com pena. Voltou a olhar com aquele interesse silencioso de antes. Isso não é detalhe. Isso devolve identidade. Homens acima de 60 anos não querem apenas desempenho. Querem dignidade. Querem autonomia. Querem sentir que ainda habitam o próprio corpo sem pedir licença para a idade. Querem saúde sexual masculina viva, não por vaidade vazia, mas porque isso conversa com autoestima, companheirismo e qualidade de vida masculina. E foi por isso que eu disse a ele o que também digo a você. Se o seu motor sexual anda falhando, não olhe só para o momento da falha.
Olhe para o seu dia inteiro. Veja como você dorme, como você bebe água, em que horário exagera, quanto tempo passa seco, quantas vezes levanta para urinar, como anda sua alimentação. O que você chama de idade talvez seja um conjunto de erros repetidos. Hoje existe, sim, uma fórmula natural completa pensada para ajudar homens que querem mais suporte para a circulação, vitalidade e saúde íntima masculina. E isso pode facilitar muito a vida de quem não quer comprar vários ingredientes separados. O link está na descrição e no primeiro comentário fixado. Você já viu a lógica? Já entendeu a história real? A idade não define a sua potência. Não aceite perder a sua melhor versão por um erro diário que você pode corrigir. Clique agora no link da descrição ou no primeiro comentário fixado e conheça a fórmula natural completa que tem ajudado milhares de homens a recuperar confiança, energia e presença masculina. A mudança começa com essa decisão.